seguimos aqui com o Gabriel Coamérico, mas agora numa conversa com o Arthur Igreja. Ele que é especialista em inovação e tecnologia e vai nos explicar, afinal, o que está rolando, Arthur. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Carol. Vamos lá, Arthur, para a gente começar aqui a nossa conversa, primeiro esclarecer para quem está nos acompanhando de onde surgiu DeepSeek e também como que é possível oferecer um serviço com um custo tão mais baixo nesse momento. E aí aquela dificuldade, trazer essa explicação de uma forma bem didática para quem está nos acompanhando e que, como eu, não entende muito de tecnologia. Bom, vamos lá. Essa é a pergunta de $1 trilhão da queda que nós vimos ontem, né? Queda essa que, só para dar contexto, nós estamos falando de 46% do PIB brasileiro. Esse foi o tamanho do estrago que aconteceu ontem. Bom, a DeepSeek é uma startup chinesa e tem um ponto muito importante aqui que vai na linha do que o Américo falou, que apesar de todas essas restrições, eles conseguiram encontrar um outro caminho. Então, eles testaram uma forma de fazer esse treinamento que é completamente diferente da estratégia que vem sido adotada pelas empresas americanas. Então, fazendo aqui uma analogia, os modelos usados por empresas como a Meta, como a OpenAI e até mesmo como o Google, são modelos que usam muitos e muitos parâmetros para fazer esse treinamento, por isso precisam desses chips super poderosos da NVIDIA. Então, o que eu quero dizer com isso é, esse treinamento da inteligência artificial do ponto de vista americano, usa mais força bruta, precisa de mais poderio de processamento para poder treinar isso. O que a DeepSeek conseguiu fazer foi esse treinamento de uma forma 83 vezes mais eficiente. Então, nós não estamos falando aqui de 10%, 15%, nós estamos falando de algo que custou menos de $6 milhões contra um treinamento da OpenAI de mais de 100 milhões. E aí o que acontece é que as empresas americanas nos últimos anos passaram a investir dezenas de bilhões para aprimorar esses modelos, porque afinal de contas, a cada nova geração desses chamados LLMs, que na verdade são o motor da inteligência artificial, eles são treinados, então você tem um grande investimento, um grande uso de dados, uma nova geração e com essa nova geração, recursos que são incomparáveis com a geração anterior. Pois bem, os chineses conseguiram, com código aberto, com soluções extremamente inovadoras, fazer esse treinamento de uma forma muito mais enxuta, ou seja, ao invés de usar tantos parâmetros, tanto processamento e tanta energia, eles conseguiram criar um algoritmo que faz o quê? Consegue peneirar ao longo do aprendizado os parâmetros que são importantes. Então, fazendo aqui uma metáfora, é como se o aprendizado da IA americana, ela passasse por todas as informações o tempo todo, para depois tentar entender o que é relevante. E o aprendizado que os chineses desenvolveram, conseguem fazer isso durante o caminho, logo precisa de menos processadores, menos energia e menos investimento. Então, nessas semanas, as empresas americanas vão ter que dar muitas respostas para os seus investidores e para o mercado. Gabriel. Perfeito, você tocou num ponto que eu queria até explorar contigo, Arthur, que é justamente a questão de ser código aberto. Primeiro, o que isso significa e como isso pode impactar de forma geral o mercado. Afinal, tivemos um investimento que acabou de ser anunciado por Donald Trump, aquele projeto Stargate, $500 bilhões de investimento em infraestrutura de inteligência artificial. E a DeepSeek fez um novo modelo, criou do zero, com $5 milhões. É uma diferença bastante grande e o código está aberto, ou seja, outras pessoas podem utilizar. Eu queria entender qual que é o impacto, na tua visão, dessa decisão de abrir o código, de espalhar esse conhecimento, essa tecnologia para quem quiser usar. Gabriel, esse ponto é central porque a partir desse código aberto é que nós pudemos ver por baixo do capô qual era a diferença. Então, é por isso que ontem nós vimos no mundo inteiro uma proliferação desse debate de, puxa, olha que mecanismo inteligente, nossa, como isso aqui é diferente. Ao passo que, no caso das Big Techs, nós estamos falando de uma verdadeira caixa preta. E só para dar a dimensão do porquê que nós estamos vendo isso com a NVIDIA, veja, a OpenAI, nós nem temos como mensurar esse impacto, porque ainda é uma empresa de capital fechado. Mas se a OpenAI fosse uma empresa listada em bolsa, ontem nós poderíamos ter uma queda percentualmente
provavelmente até maior do que aconteceu com a NVIDIA, justamente por esse fator. Então, imagine só que a OpenAI, no final do ano passado, em 24, lança um plano em que as pessoas têm acesso aos melhores recursos com uma mensalidade de $200. Então, nós estamos falando de uma licença de uso por volta de R$ 1.200 e na outra ponta aparece um modelo que é código aberto e que custa uma fração disso. Então, o impacto direto é esse. E a partir do momento que você tem um modelo de código aberto, você abre a possibilidade para mais pesquisadores, para mais empresas desenvolverem soluções a partir dessa plataforma. Então, é algo muito parecido com o que nós vimos lá no passado com o Microsoft, com o seu Windows, com o Internet Explorer, e num caminho contrário nós vimos soluções como o Linux, e que hoje são uma grande base tecnológica de N sistemas, ao ponto que a própria Microsoft usa uma série de soluções baseadas em Linux. Então, o ponto é o seguinte, quando você tem tecnologia fechada, os únicos que têm acesso e estão trabalhando naquilo são os envolvidos diretamente naquela empresa. A partir da hora que você tem modelos mais abertos, você tem toda essa comunidade de pesquisadores, startups. Então, meu ponto aqui é o seguinte, esse tipo de iniciativa potencializa todo esse ecossistema de IA e de inovação mundo afora, ou seja, um acelerador e traz uma competitividade muito maior. Então, a pressão sobre essas empresas aí que anunciaram os 500 bilhões de investimentos vai ser muito grande, porque a pergunta é, primeiro, precisa desse recurso? Segundo, será que eles não estão indo por um caminho que, no final das contas, pode estar errado? Américo Martins trazendo também mais um ponto para essa conversa com Arthur Igreja. Por favor, Américo. Obrigado, Carol. Arthur, muito obrigado pela oportunidade e pelo seu tempo. Nós estamos falando aqui de questões muito macros, né? Investimentos de 500 bilhões de dólares, queda no mercado e perda dos investimentos aí na ordem de $1 trilhão, disputa geopolítica entre a China e os Estados Unidos. Minha pergunta é um pouquinho mais simples. O que esse fato de ontem, esse desenvolvimento da DeepSeek, pode significar para mim, para você, para as minhas filhas, para as pessoas? O que muda isso na vida das pessoas? Excepcional pergunta. O que muda é que nós temos aí uma alternativa. Então, a DeepSeek foi ontem o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos, tem excepcionais notas e aqui no Brasil também muita gente já baixou e já está usando. Então, o fato é que a inteligência artificial se tornou parte das nossas vidas, parte do nosso trabalho. Só para dar uma estatística, nos Estados Unidos, 93% dos adultos afirmam que têm algum contato com inteligência artificial, que usam isso no seu cotidiano, no seu trabalho. Então, quer dizer, uma alternativa muito competitiva. No próprio site da DeepSeek tem lá uma série de comparativos. Então, eu vou te falar um impacto imediato. Na página da DeepSeek mostra lá a capacidade de geração de código. Então, por exemplo, nos últimos anos, o que aconteceu de 2022 para cá? Antes disso, uma pessoa que estava desenvolvendo o código, ela tinha que efetivamente fazer aquilo do começo ao fim. Agora ela começa a pedir para a IA ajudá-la, e nós tivemos um salto de produtividade no mundo dos programadores na ordem de 55%, ou seja, aquilo que demandava um grupo de pessoas agora é feito por um indivíduo só. E o mesmo é utilizado, por exemplo, quando as pessoas estão estudando, quando as pessoas estão fazendo textos, quando elas estão produzindo qualquer coisa. Então, o que muda para qualquer pessoa é que ela passa a ter uma alternativa que é potencialmente mais eficiente, mais barata, e o que nós estamos vendo hoje é a pessoa que não utiliza a inteligência artificial na sua vida, ela simplesmente não consegue competir, não consegue ter o mesmo padrão de performance em comparação com alguém que usa, seja para fazer o que for. Então, imagine só que a DeepSeek, nesse momento, faz só textos, né? Ao contrário da OpenAI, que já faz imagens, até mesmo vídeos, lançou no final do ano Sora, que faz vídeos espetaculares. Então, a DeepSeek ainda não bate de frente totalmente com a OpenAI, mas é muito parecido com o ChatGPT do final de 2022 e agora deve entrar numa trilha de trazer mais e mais ferramentas
que, volto a dizer, já impactam o dia a dia de muitas pessoas. Então, para além dessa briga geopolítica entre governos, para além desse mercado de capitais e das big techs, nós estamos falando sim de um impacto. Muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, eu tenho certeza que vão baixar o aplicativo e, de repente, ao longo do dia de hoje, nessa terça-feira, já vão produzir algo na sua vida usando a ferramenta DeepSeek. Ou seja, não é só o que vem por aí, é o que já está acontecendo. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Obrigada mais uma vez por essa conversa, viu, Arthur?